Olá, turma, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Na aula passada a gente começou a falar sobre o Past Perfect. Então, o Past Perfect é bem simples, apesar de não parecer. Ele é utilizado para indicar que uma ação aconteceu antes de outra ação no passado, tá? A estrutura do Past Perfect, como eu disse na aula passada, é de sujeito, né? Mais o had, que é o passado do verbo have, mais o particípio passado de um verbo principal e o seu complemento aí da oração. Tá? Então, o past perfect é utilizado para indicar que uma ação ocorreu aí antes de outra ação. A gente utiliza também um tempo verbal semelhante na língua portuguesa. Aquele famoso eu tinha feito alguma coisa antes de tal coisa. Tá? Esse tinha feito é a estrutura do particípio passado, porém em inglês. Aí eu deixei a atividade da página 43 para vocês fazerem. Vamos às correções. Na questão número 1 da atividade da página 43, eu tenho o seguinte, olha só. A charge a seguir se refere à questão número 1. Eu tenho aí uma charge dividida em 4 quadrinhos, onde vocês deveriam ler aí essa charge para poder responder as questões seguintes, tá? A primeira charge, o primeiro quadrinho, diz o seguinte, olha só. Eu quero saber se os alimentos geneticamente modificados são seguros, né, para se consumir. O segundo quadrinho diz assim, eu quero saber se os alimentos geneticamente modificados não representam nenhum risco biológico. O terceiro quadrinho diz assim: eu quero saber se não há nada, se não há absolutamente nada com que eu deva me preocupar em relação aos alimentos geneticamente modificados. E no quarto quadrinho diz o seguinte, né? A moça fala assim, né? Tem algum produto geneticamente modificado aí, né? Nesse caso ele está oferecendo biscoitos a ela. E ele fala assim, olha, eu não quero saber. Pronto, encerrou o assunto. Aí a questão número 1 pede o seguinte. Organismos geneticamente modificados são organismos cujo material genético, o DNA, foi alterado em laboratório, introduzindo neles novo material genético de modo a favorecer uma característica desejada. Por exemplo, cientistas introduzem no milho uma bactéria capaz de resistir aos herbicidas, porém nem todos concordam com esse tipo de alimento, pois não se sabe ainda se há riscos para a saúde ou ao meio ambiente. Com base nessas informações e de acordo com a charge, podemos dizer que. Aí eu tenho aí 4 opções, onde a resposta correta é a letra D, que diz o seguinte, né? O homem parece não ter convencido a mulher de comer os seus biscoitos. Tá? A letra D é a resposta da questão número 1. E aí o exercício segue até a página 44. Na página 44, eu tenho a questão número 2. E a questão número 2 ela tem 2 cartoons. No primeiro cartoon, reparem que eles estão meio no laboratório. E no segundo cartoon tem um cientista, um médico num balcão. E aí tem uma senhora com os papéis na mão. E tem uma placa com um dizer, com os seguintes dizeres, né? Clonagem $600. Ok. E a questão pede o seguinte. Há duas diferenças, né? Duas diferentes ideias aí entre esses 2 cartoons a respeito da clonagem e células-tronco. Quais são eles, né? Quais são essas diferenças? Quais são elas, na verdade? Escreva para as frases que estejam se referindo ao primeiro cartoon e escreva 2 para as frases aí que estejam se referindo ao cartoon número 2. Aí eu tenho assim o primeiro. A primeira afirmação aí da questão diz o seguinte: espécies ameaçadas aí de extinção, como o panda gigante, são candidatos em potencial a serem clonados. Então, entre o cartoon número 1 e o cartoon número 2, essa frase ela está se relacionando com o cartoon número 2. Aí a segunda afirmação diz o seguinte: embrião é humano, né, desde a sua concepção, pois marca o início da vida. Aí, essa afirmação está se relacionando ao cartoon número 1. Aí a terceira afirmação diz o seguinte: se refere à clonagem terapêutica. Se refere à clonagem terapêutica, está se relacionando com o cartoon número 1. Aí a próxima afirmação diz o seguinte: se refere à clonagem reprodutiva. Tá? Então essa afirmação está se relacionando ao cartoon número 2. E a última afirmação aí da questão diz o seguinte: muito trabalho ainda precisa ser feito para esse tipo de clonagem se tornar uma opção mais realística, mais acessível para o tratamento de doenças.
essa afirmação está se relacionando ao cartoon número 1. E aí eu tenho do outro lado aí, né, na mesma página, porém na outra coluna, algumas outras atividades. Eu tenho uma questão da Unesp. A Unesp é a Universidade Estadual de São Paulo, que ela pede o seguinte: o texto a seguir refere-se às questões 3 a 5. Aí eu tenho um texto sobre os produtos geneticamente modificados, e aí seguem as questões. Tá? O texto basicamente ele fala o seguinte, que os alimentos geneticamente modificados eles são derivados de organismos nas quais o material, que é o DNA, foram modificados de um jeito que não ocorresse um desenvolvimento natural. Por exemplo, por meio da introdução de gene de diferentes organismos. E por aí vai. Aí eles falam sobre o futuro dos produtos geneticamente modificados, falam dos prós e dos contras e assim por diante. Aí na número 3 pede o seguinte: de acordo com o texto, alimentos geneticamente modificados, aí eu tenho aí 5 alternativas. Tá? A letra A é a resposta da número 3, tá? Que diz o seguinte: have their natural DNA altered by a gene of a different organism, que seria mais ou menos assim: possuir o seu material genético aí alterado por um gene de um organismo diferente. A letra E é a resposta da número 3. A número 4 pergunta o seguinte, diz o seguinte: de acordo com o texto, uma das vantagens dos produtos agrícolas geneticamente modificados existentes é que esses produtos, aí eu também tenho 5 opções, a letra E é a opção correta aí da número 4, pois oferecem maior produtividade. E na número 5 eu tenho o seguinte: no trecho final do primeiro parágrafo, true, the introduction of resistance to plant diseases, o termo em destaque, true, ele equivale em português a, aí eu tenho 5 opções, a resposta correta é a letra B, pois o true equivale ao por meio de. Tá, então, essas são as respostas aí da página 44. Amanhã nós teremos aula ao vivo. Eu não vou deixar exercício, desculpa. A gente terá aula ao vivo, os exercícios a gente fará amanhã. Tá? Porém, façam as correções aí nos livros de vocês. Qualquer coisa me procurem. Não, na verdade, eu vou deixar um exercício para vocês na plataforma sobre o particípio dos verbos, tá? Para vocês poderem terem uma variedade maior aí de verbos, para poderem formular frases, tá? Então, eu vou deixar um exercício na plataforma para vocês. Façam as correções aí no livro de vocês. Amanhã teremos aula das 10 às 11, se eu não me engano. É isso. Qualquer dúvida me procurem. Até amanhã.